Ela servia mesas havia anos, invisível para todos. Mas naquela noite, o homem mais poderoso do salão não sabia que a garçonete diante dele guardava um segredo capaz de mudar o destino dos dois para sempre. Tem noites que parecem iguais a todas as outras. O mesmo salão, as mesmas taças alinhadas, o mesmo cheiro de comida cara misturado com perfume importado. Vanessa Duarte conhecia cada detalhe daquele restaurante como conhecia as próprias mãos. Sabia qual piso rangia perto da janela do fundo. Sabia que a terceira cadeira da mesa central sempre precisava ser ajustada antes de qualquer jantar importante. Sabia que o gerente ficava nervoso quando o movimento atrasava mais de 15 minutos. Ela sabia de tudo, e ninguém sabia nada sobre ela. Era exatamente assim que funcionava o Chateau Belmont, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, onde uma única noite custava o que muita gente levava um mês para ganhar. O tipo de lugar onde as pessoas não olham para quem serve, olham para o prato, para o vinho, para o relógio no pulso do convidado ao lado. A equipe de serviço era parte da decoração, presente, silenciosa, substituível. Vanessa tinha aprendido isso no primeiro dia de trabalho, anos atrás, e nunca mais esqueceu. Naquela noite, o salão inteiro havia sido reservado. Mesa única, comemoração fechada, lista de convidados que o gerente Marcos Vidal não revelou por completo nem para a equipe. Disse apenas que o anfitrião era um homem importante e que qualquer deslize seria inadmissível. Usou exatamente essa palavra, inadmissível. Com aquela voz de quem está com medo de alguém acima dele. Vanessa ouviu, ajeitou o uniforme e não disse nada. Quando as portas do salão se abriram e os primeiros convidados começaram a chegar, ela estava posicionada perto da entrada, com uma bandeja de taças de água com gás, sorriso neutro, postura impecável. Foi então que ele entrou, Rodrigo Menezes. Ela reconheceu antes mesmo de ver o rosto. Reconheceu pelo jeito de andar, pelo espaço que o corpo dele ocupava no ambiente, como se o ar ao redor precisasse abrir caminho. Homem de meia idade, ombros largos, terno que não tinha preço visível, mas que custava o que custa. Cabelo bem cuidado. Sorriso de quem está acostumado a ser recebido com aplausos. Entrou conversando com a mulher ao lado, doutora Fernanda Leal, sem olhar para ninguém da equipe. Nunca olhava. Esse tipo de homem nunca olha. Vanessa baixou os olhos para a bandeja por meio segundo. Só meio segundo. Porque se olhasse mais tempo, alguém poderia perceber o que estava acontecendo dentro dela naquele momento. Um aperto no peito que ela conhecia bem. O mesmo aperto de uma tarde de anos atrás, quando chegou em casa e encontrou o pai sentado à mesa da cozinha com uma carta na mão e os olhos de quem acabou de perder algo que não volta mais. Seu Antônio Duarte tinha 60 e poucos anos e uma vida inteira de trabalho honesto quando aquela carta chegou. Décadas como supervisor de obras, respeitado por todos, conhecido pela seriedade e pela palavra firme. Um homem que nunca precisou mentir para avançar, que nunca pisou em ninguém para subir, que acreditava com uma convicção quase ingênua que fazer a coisa certa era suficiente. Sempre seria suficiente. Não foi. A carta era de demissão por justa causa, com acusações que ele nunca cometeu, formuladas com precisão cirúrgica por pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. No dia seguinte, o nome dele já circulava no mercado como o de um funcionário problemático, desonesto, alguém de quem era melhor ficar longe. Em menos de 2 semanas, as portas que ele tinha aberto durante a vida inteira estavam fechadas, uma por uma, sem explicação, sem apelação. Vanessa tinha 20 e poucos anos quando aquilo aconteceu. Lembra de cada detalhe daquela tarde na cozinha, da xícara de café que esfriou sem que o pai tomasse um gole, do silêncio que pesava mais que qualquer palavra, de ter pegado a mão do pai sem saber o que dizer e ele ter deixado a mão ali, quieta, pesada, como se não tivesse mais força nem para apertar de volta. Nunca esqueceu e nunca jogou fora os documentos que o pai havia guardado antes de ser derrubado. Cópias de registros internos, relatórios de obra, tabelas de valores que não fechavam, provas de que verbas destinadas a um conjunto habitacional popular tinham sido redirecionadas. Que famílias que esperavam as chaves de uma casa passaram anos esperando por algo que nunca viria,
Porque o dinheiro tinha ido para outro lugar, para outros bolsos, para outros sorrisos satisfeitos em jantares exclusivos. Ela guardou tudo isso, em silêncio, sem contar para ninguém, sem saber direito o que faria com aquilo algum dia. Guardou porque seu pai havia guardado e porque algo dentro dela dizia que a verdade não podia simplesmente desaparecer, que em algum momento, de algum jeito, aquilo precisaria ter um peso. Naquela noite, Rodrigo Menezes estava a 4 metros de distância dela, pedindo que o sommelier explicasse a carta de vinhos. Vanessa respirou fundo, levantou a bandeja e foi trabalhar. A mesa principal era para 12 pessoas, empresários, advogados, 2 nomes que ela reconheceu vagamente como figuras ligadas ao setor de construção civil. Rodrigo presidia a cabeceira com aquela naturalidade de quem está no centro das coisas porque sempre esteve. Fernanda Leal ficou à sua direita, elegante, econômica nos gestos, com aquele tipo de frieza que não é timidez, é cálculo. Os dois funcionavam como um par afinado, completavam frases um do outro, trocavam olhares rápidos que tinham código próprio. Vanessa servia, recolhia, voltava à cozinha, voltava ao salão. O jantar avançava. As conversas na mesa principal eram discretas, mas o ambiente de comemoração era inconfundível. Havia ali a atmosfera de quem acabou de ganhar algo grande. Foi durante o segundo serviço que ela ouviu. Estava de costas para a mesa, organizando uma bandeja no aparador próximo, quando Fernanda disse o nome. Baixo, quase no ouvido de Rodrigo, mas num daqueles momentos em que o ruído do salão baixou por alguns segundos e as palavras viajaram mais longe do que deveriam. O nome do projeto, o mesmo projeto, o conjunto habitacional que nunca foi entregue. Rodrigo respondeu com uma risada curta, satisfeita, o tipo de risada de quem fechou um ciclo. Vanessa não virou o rosto, não deixou a bandeja cair, não deu nenhum sinal. Mas por dentro, algo que ela havia mantido cuidadosamente guardado por anos inteiros, começou a se mover, como água que encontra uma fresta e começa a passar. O gerente Marcos se aproximou dela perto da cozinha e perguntou baixinho se estava tudo bem. Ela disse que sim. Ele olhou para ela por um segundo a mais do que o normal, como se não estivesse totalmente convencido, mas não insistiu. Tinha outros problemas para administrar. Vanessa foi ao banheiro dos funcionários, fechou a porta. Ficou parada na frente do espelho por alguns instantes, olhando para o próprio rosto, para o uniforme, para as mãos que serviam vinhos caros para o homem que havia destruído a vida do pai dela. Pensou em seu Antônio naquele momento. Provavelmente em casa, no sofá, com o televisor ligado que ele nem estava assistindo, esperando ela ligar como fazia toda noite depois do turno. Um homem que havia dado tudo de si durante a vida inteira e que agora vivia da aposentadoria que mal cobria as contas, ainda carregando no nome as acusações falsas que ninguém nunca oficialmente retirou. Pensou nisso tudo e então voltou ao salão. Havia uma mesa discreta no canto, perto da janela, onde um homem de meia idade jantava sozinho desde o início da noite. Caderno fechado sobre a mesa, copo de água, prato quase intocado, observando o ambiente com uma atenção que não era a de um cliente comum. Vanessa o havia notado logo que chegou, mas só naquele momento, voltando do banheiro com a cabeça mais fria, ela reconheceu o rosto. Celso Braga, jornalista. Havia lido 2 textos dele sobre irregularidades no setor de construção civil, publicados meses atrás em um portal de investigação. Textos bons, detalhados, do tipo que incomoda. Textos que chegaram perto de algo, mas que pararam antes de chegar até o nome que ela conhecia. Ele estava ali, naquela noite, naquele restaurante. Na mesma noite em que Rodrigo Menezes comemorava o que quer que estivesse comemorando. Vanessa passou por ele com a bandeja, sem parar, sem olhar diretamente, mas o suficiente para perceber que ele também havia notado a mesa principal e que havia algo no jeito dele de segurar o copo que dizia que ele estava esperando alguma coisa. O jantar entrou na fase das sobremesas. O clima na mesa de Rodrigo estava leve, descontraído. Alguém contou uma história engraçada, houve risadas, mais vinho foi pedido. A noite estava sendo exatamente o que deveria ser para aquelas pessoas. Então a porta do restaurante se abriu mais uma vez.
Um jovem entrou, olhou ao redor com um sorriso despreocupado e caminhou direto para a mesa principal. Gustavo Menezes tinha algo no rosto que o pai não tinha. Uma abertura, uma leveza que não parecia performática. Rodrigo o viu e o sorriso que deu foi diferente de todos os outros da noite. Esse foi verdadeiro. Os dois se abraçaram. Vanessa parou por um segundo mais do que deveria. Havia algo naquela cena que ela não havia calculado. Rodrigo amava o filho. Isso era real e visível e humano de um jeito que ela não estava preparada para encarar. E o filho claramente não sabia de nada. Tinha o rosto de quem não sabe. Gustavo pediu um café. Quando Vanessa trouxe, ele olhou para ela e disse obrigado com uma simplicidade que não era protocolo. Era hábito. O hábito de alguém que foi ensinado a agradecer de verdade. Ela respondeu com um sorriso e se afastou. Naquele momento, com a bandeja no braço e o salão inteiro em volta, Vanessa entendeu que a decisão que estava prestes a tomar não era simples. Não era apenas sobre Rodrigo. Não era apenas sobre o pai. Era sobre tudo que vem junto quando a verdade começa a se mover. Era sobre esse jovem que havia agradecido pelo café como se ela existisse de verdade. Mas então se lembrou da xícara fria na mesa da cozinha, dos olhos do pai, da carta. E a decisão voltou a ser simples. Existe um tipo de dor que não grita. Não aparece no rosto, não quebra a voz, não faz a pessoa cair. É a dor que fica quieta dentro do peito por anos, que aprende a conviver com o peso do dia a dia, que se esconde atrás de sorrisos de trabalho e conversas curtas de fim de turno. Vanessa conhecia essa dor melhor do que qualquer outra coisa. Havia aprendido a carregá-la com tanto cuidado que às vezes esquecia que ela estava lá. Até que alguma coisa a cutucava. Um nome, uma risada. Um rosto entrando pela porta de um restaurante. Ela estava na cozinha entre o segundo e o terceiro serviço quando pegou o celular e releu a mensagem do pai pela 4ª vez. Seu Antônio escrevia sempre assim. Frases curtas, sem drama, com aquela preocupação de não preocupar a filha que ele carregava em cada palavra escolhida. Filha, o advogado disse que perdemos mais uma etapa no processo. Estou bem. Não se preocupa. Vanessa ficou olhando para a tela por alguns segundos. Guardou o celular. Pegou a bandeja. E voltou ao salão onde o homem responsável por tudo aquilo sorria para os convidados como se o mundo fosse exatamente do tamanho que ele queria. A história de seu Antônio não era complicada. Era apenas injusta, que às vezes é pior do que complicado, porque injustiça simples é mais difícil de explicar e mais fácil de ignorar. Ele havia trabalhado por décadas na construtora Veritas, empresa do Grupo Menezes, subindo de auxiliar de obras a supervisor regional com o único recurso que tinha disponível. Trabalho real, entregue todo dia, sem atalho. Os colegas respeitavam. A chefia direta confiava. Era o tipo de funcionário que uma empresa deveria querer guardar. O problema foi exatamente esse. Ele estava perto demais das obras. Via os números de perto. Conhecia os projetos, os cronogramas, os valores contratados. E quando as contas de um conjunto habitacional popular começaram a não fechar, ele notou. Não por curiosidade, não por vaidade, mas porque era o trabalho dele notar. Relatórios de materiais que não chegavam ao canteiro, etapas pagas e não executadas, valores que saíam de uma conta e não apareciam em lugar nenhum visível. Seu Antônio foi discreto. Levou as inconsistências para o supervisor acima dele, que levou para alguém acima, e assim por diante, até que a informação chegou onde não deveria ter chegado. Ou chegou exatamente onde precisava chegar, para que as engrenagens de proteção entrassem em movimento. Dias depois, ele foi chamado à diretoria. Não para ser elogiado pela atenção. Para ser informado de que estava demitido por justa causa, com base em uma série de acusações que ele nunca havia cometido, documentadas com uma precisão que levou tempo para ser construída. Aquilo não foi uma reação rápida. Foi uma resposta preparada. Alguém havia se antecipado. Vanessa tinha chegado em casa naquela tarde sem saber de nada. Encontrou o pai à mesa com a carta na mão e entendeu antes mesmo de ele abrir a boca. Não pelo documento, pelo rosto dele. Seu Antônio era um homem que havia atravessado coisas difíceis na vida com a espinha reta e os olhos no horizonte.
Naquela tarde, pela primeira vez que ela se lembrava, ele parecia menor. Não fisicamente, por dentro. Como se algo essencial tivesse saído de lugar. Ela leu a carta, leu de novo. Perguntou o que havia acontecido e ouviu tudo com atenção, sem interromper, enquanto o café esfriava na xícara entre eles. Quando o pai terminou, ela ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou uma coisa só. Pai, você guardou alguma coisa? Ele a olhou, levantou, foi até o quarto e voltou com uma pasta. Dentro, cópias de documentos que ele havia tirado antes de devolver os arquivos originais. Registros de obra. Planilhas. Relatórios internos com inconsistências marcadas à mão com caneta azul, na letra miúda e organizada de quem passou a vida fazendo anotações de campo. Vanessa pegou aquela pasta e disse que ia guardar. O pai não perguntou por quê. Talvez soubesse que ela ainda não sabia a resposta. Ou talvez simplesmente confiasse nela de um jeito que dispensava a explicação. Nos meses seguintes, a vida de seu Antônio foi desmoronando em câmera lenta. As acusações na carta de demissão haviam sido compartilhadas no mercado da forma silenciosa e eficiente que esse tipo de informação circula, sem precisar ser dita em voz alta para fazer estrago. Portas fecharam. Indicações não vieram. O nome que havia sido construído com décadas de trabalho honesto foi corroído em semanas por algo que nunca existiu de verdade, mas que estava documentado no papel de quem tinha poder para documentar. Ele tentou reverter pela via legal. O primeiro advogado foi caro e ineficaz. O segundo foi mais honesto, admitiu que o processo seria longo e difícil. O terceiro ainda estava tentando, meses atrás, quando escreveu para Vanessa dizendo que haviam perdido mais uma etapa. Durante todo esse tempo, ela trabalhou, economizou, sustentou a maior parte das despesas da casa sem que o pai precisasse pedir, e guardou a pasta. Foi acrescentando o que conseguia pesquisar por conta própria. Artigos sobre o Grupo Menezes, registros públicos de contratos habitacionais, nomes que se repetiam em diferentes projetos. O quadro que foi se formando lentamente era maior do que ela havia imaginado no começo. O caso do pai não era isolado. Era parte de um padrão. De volta ao salão do Chateau Belmont, Vanessa recolhia pratos com movimentos precisos e ouvia os fragmentos de conversa que chegavam até ela sem que ninguém percebesse. Rodrigo falava com um dos advogados sobre prazos, sobre assinaturas, sobre uma reunião que aconteceria em 2 dias. Fernanda Leal acrescentava detalhes com aquela economia de palavras de quem não gosta de deixar rastros, nem na fala. Os dois estavam comemorando algo que ainda estava em andamento. O acordo não era passado, era presente. Estava acontecendo agora. E então Fernanda disse o nome do projeto. O mesmo nome que estava escrito à mão nas anotações do pai. O mesmo nome que aparecia nas planilhas com valores que não fechavam. Dito ali naquela mesa, naquele salão, com uma naturalidade de quem não teme nada, porque nunca teve motivo para temer. Vanessa estava de costas. Ninguém viu o que aconteceu no rosto dela por um segundo. E foi melhor assim. Ela foi até a cozinha, pediu licença para o colega que estava na entrada e ficou parada perto da pia por alguns instantes. O chefe de cozinha, Renato, um homem grande e geralmente bruto que havia aprendido a gostar de Vanessa ao longo dos anos, passou por ela e perguntou sem cerimônia se estava bem. Ela disse que sim. Ele a olhou com aquele jeito direto que ele tinha. Disse: "Você tá com uma cara que eu nunca vi em você." Ela quase sorriu. Disse que era só cansaço. Ele não insistiu, mas ficou de olho. De volta ao salão, ela estava reposicionando taças no aparador quando o celular de Fernanda vibrou em cima da mesa, e Fernanda se levantou para atender do lado de fora. Rodrigo ficou sozinho por alguns minutos. Vanessa estava próxima o suficiente para observar sem ser notada. Ele mexeu no próprio celular por um momento. Depois o colocou sobre a mesa e ficou olhando para o salão com aquela expressão de satisfação tranquila de quem está exatamente onde quer estar. Não havia inquietação nenhuma naquele rosto. Nenhuma sombra, nenhum desconforto. Era o rosto de alguém que havia tomado decisões que afetaram centenas de famílias e havia dormido bem todas as noites depois disso. Vanessa sentiu alguma coisa endurecer dentro dela. Não era raiva, era clareza. Gustavo havia saído alguns minutos antes e o salão estava mais calmo.
A maioria dos convidados da mesa principal estava em conversas paralelas, sem prestar atenção em Rodrigo. A equipe de serviço estava concentrada nas outras mesas. Era uma janela pequena, mas era real. Vanessa olhou para o homem do canto. Celso Braga ainda estava ali, o caderno ainda fechado, o olhar ainda circulando o ambiente com aquela atenção que não era de turista. Naquele momento, como se sentisse o peso do olhar dela, ele virou o rosto levemente na direção dela. Não foi um olhar de reconhecimento. Foi um olhar de avaliação. O tipo de olhar de quem está montando um quebra-cabeça e acabou de notar uma peça que não havia catalogado ainda. Vanessa desviou os olhos antes que o contato se tornasse longo demais. Fernanda voltou ao salão. Sentou. Inclinou-se levemente para Rodrigo e disse algo que fez ele assentir 2 vezes com aquela calma de quem confirma um plano que está correndo como esperado. O jantar voltou ao ritmo anterior. Mais vinho, mais conversa leve. E foi exatamente nesse momento, com a bandeja no braço e o salão inteiro funcionando ao redor dela como se fosse uma noite qualquer, que Vanessa tomou a decisão que havia estado se formando por anos sem que ela soubesse nomear. Não foi impulsiva. Não foi emocional no sentido de precipitada. Foi a decisão mais fria e mais firme que ela havia tomado na vida. Construída sobre anos de espera, sobre uma pasta guardada em casa, sobre uma xícara de café que esfriou numa tarde que ela nunca conseguiu esquecer. Ela foi até a cozinha, abriu a bolsa que ficava no armário dos funcionários, tirou um envelope pequeno que estava ali desde o começo do turno, que havia estado ali em outros turnos também, nas últimas semanas, esperando uma noite que talvez nunca viesse. Dentro do envelope, uma única folha, uma reprodução de um dos documentos do pai, com uma assinatura que ela havia passado tempo suficiente estudando para reconhecer de longe. Fechou a bolsa. Fechou o armário. Voltou ao salão com a bandeja e o envelope. Renato, o chefe de cozinha, viu ela sair da cozinha e ficou olhando por um segundo. Havia algo diferente no jeito que ela andava. Não mais rápido, não mais devagar. Diferente. Como alguém que acabou de resolver uma equação que ficou aberta por muito tempo. Ele não disse nada, mas ficou olhando. Do outro lado do salão, Rodrigo Menezes levantou a taça para um brinde pequeno com Fernanda. Os dois beberam. Sorriram. Não sabiam que a mulher que estava se aproximando da mesa deles com uma bandeja e um envelope havia passado anos esperando exatamente por aquela noite. E que a espera havia terminado. 3 dias antes daquela noite, Vanessa havia recebido uma ligação que não esperava. Era de Dona Cecília, a senhora que trabalhava na recepção do escritório de advocacia que cuidava do processo do pai. Uma mulher de voz mansa que sempre tratava Vanessa com uma gentileza que parecia fora de lugar naquele ambiente de documentos e prazos perdidos. Dona Cecília disse que havia algo que ela precisava saber antes que o advogado ligasse oficialmente. Que o nome de Rodrigo Menezes havia aparecido em um depoimento recente de outro processo. E que havia uma audiência marcada. E que Rodrigo estaria presente. Não no fórum, em outro lugar. Dona Cecília tinha uma sobrinha que trabalhava em eventos corporativos. A sobrinha havia participado da organização de um jantar fechado no Chateau Belmont para aquela semana. O nome do anfitrião estava na lista de confirmados. Vanessa ficou em silêncio por alguns segundos depois de ouvir aquilo. Depois agradeceu com calma, desligou e ficou parada no meio da sala por um tempo que ela não soube medir. Então foi até o armário do quarto, pegou a pasta, abriu e ficou olhando para os documentos do pai durante 1 hora. No dia seguinte, preparou o envelope. Não foi um gesto impulsivo. Foi uma decisão construída sobre 3 dias de pensamento, de dúvida, de conversa consigo mesma no espelho do banheiro antes de dormir. Ela havia ensaiado aquele momento dezenas de vezes na cabeça, com variações, com possibilidades, com os riscos todos alinhados e pesados. E havia chegado à mesma conclusão todas as vezes. Se não fosse agora, talvez não houvesse outra oportunidade tão direta, tão próxima, tão real. O envelope tinha uma função específica. Não era prova suficiente para derrubar ninguém sozinho. Era uma mensagem. Era dizer a Rodrigo Menezes que alguém sabia. Que o que ele acreditava enterrado não estava enterrado. Que havia uma pessoa com nome, com história, com a pasta do pai guardada em casa, que havia esperado o tempo necessário e que agora estava de pé,
a 4 metros de distância, servindo o jantar da comemoração dele. Isso era o envelope. De volta ao salão, o jantar estava no auge. Vanessa circulava com a precisão de sempre, recolhendo, servindo, reposicionando, invisível para todo mundo na mesa principal. Rodrigo havia relaxado completamente. A segunda garrafa de vinho ajudou. Os convidados estavam em conversas paralelas e o ambiente havia perdido aquela formalidade do início da noite. Era o momento em que as pessoas baixam a guarda porque acreditam que o mais difícil já passou. Celso Braga continuava na mesa do canto. Vanessa passou por ele durante o serviço, e desta vez o olhar foi mais longo. Ele estava com o caderno aberto agora. Escrevia algo com uma caneta esferográfica azul, devagar, sem pressa. Mas os olhos subiam regularmente para a mesa principal. Havia uma metodologia naquilo, uma observação que não era casual. Quando ela passou pelo lado dele para recolher a taça vazia, ele disse algo em voz muito baixa, sem levantar os olhos do caderno. Disse, o homem da mesa principal. Você o conhece de algum lugar que não é daqui. Não foi pergunta, foi afirmação. Vanessa não parou. Continuou andando com a taça na mão, sem alterar o passo, sem virar o rosto. Mas ouviu. E ele sabia que ela havia ouvido. Ela foi até a cozinha. Renato estava finalizando uma sobremesa e não levantou os olhos. Disse sem olhar. Terceira vez que você vai à cozinha sem motivo real. Ela colocou a taça na pia e disse que estava verificando o estoque de guardanapos. Ele respondeu que o estoque de guardanapos ficava no outro lado. Ela não respondeu. Pegou os guardanapos de qualquer jeito e voltou ao salão. Celso havia fechado o caderno. Fernanda Leal levantou pela segunda vez naquela noite. Desta vez não foi para atender o celular. Foi em direção ao banheiro, com aquele passo firme e medido que ela mantinha em qualquer ambiente. Rodrigo ficou sozinho na cabeceira da mesa. Os outros convidados estavam agrupados em conversas no outro lado, sem prestar atenção nele. Era a janela. Vanessa estava posicionada no aparador próximo, organizando taças que não precisavam ser organizadas. Contou mentalmente até 3. Pegou a bandeja. Caminhou em direção à mesa principal com passos que não podiam ser rápidos demais, nem lentos demais. O envelope estava dobrado na palma da mão esquerda, embaixo da bandeja, entre o pano de serviço e os dedos. Chegou à mesa. Começou a recolher os pratos do lado esquerdo, avançando em direção a Rodrigo. Ele não levantou os olhos. Mexia no celular com o polegar. A expressão entediada de quem está esperando algo que já sabe que vai acontecer do jeito que quer. Vanessa chegou ao lado dele. Se inclinou levemente para recolher a taça à direita, como qualquer garçonete faria. E nesse movimento, seu rosto ficou próximo o suficiente. Não olhou para ele. Olhou para a taça. E falou em voz baixa, com a mesma neutralidade de quem informa o prato do dia. Eu sei o seu segredo. E tenho tudo que o Senhor mandou destruir. Rodrigo não se mexeu por 2 segundos inteiros. 2 segundos que Vanessa sentiu como se fossem muito mais longos. Ela terminou de recolher a taça, posicionou o envelope sob a taça menor à frente dele com um movimento que pareceu parte do serviço e se afastou sem pressa. Não correu. Não desviou o olhar para nenhum lado. Voltou em direção ao aparador com a bandeja e ficou de costas para ele. Atrás dela, ouviu o som de Rodrigo colocando o celular sobre a mesa. Só isso. Nenhuma palavra. Nenhum gesto brusco. Apenas o celular sendo colocado sobre a mesa com um cuidado que não era natural naquele homem. O cuidado de alguém que precisa controlar alguma coisa porque por dentro está sem controle nenhum. Do canto do salão, Celso Braga observava. Fernanda voltou à mesa 2 minutos depois. Sentou. Olhou para Rodrigo e percebeu na hora que algo havia mudado. Não no ambiente. Nele. Havia uma tensão nova no ombro esquerdo, no jeito que ele segurava a taça sem beber, no olhar que não estava mais presente na conversa. Está tudo bem? Ela perguntou baixinho. Está, ele respondeu, e mudou de assunto imediatamente. Fernanda não insistiu, mas seus olhos varreram o salão com uma rapidez discreta. Pararam por meio segundo em Vanessa. Continuaram. Pararam em Celso Braga. Continuaram. Voltaram para Rodrigo. Ela pegou o copo e bebeu devagar, pensando.
Vanessa viu tudo isso de longe. Fernanda era diferente de Rodrigo. Mais fria, mais rápida, menos dependente do conforto que o sucesso cria. Esse era o tipo de pessoa que ia agir antes de entender completamente, que ia começar a fazer perguntas antes que ele pedisse. O tempo que Vanessa tinha era menor do que havia calculado. Gustavo havia saído há quase meia hora, mas antes de ir havia parado brevemente em outra mesa para cumprimentar alguém que conhecia. Vanessa havia observado aquilo. O jovem era genuinamente sociável, daquele jeito que não tem performance, que não está construindo relacionamento por interesse. Apenas gostava de pessoas. E as pessoas respondiam a isso. Havia uma ironia pesada naquilo. O filho havia herdado a aparência do pai, a estrutura, talvez alguns traços, mas havia herdado de outro lugar o que realmente importava no caráter. E esse outro lugar, Vanessa não sabia qual era, mas sabia que não era Rodrigo. Vanessa pensou por um segundo em tudo que vem junto quando uma estrutura começa a ceder, e voltou os olhos para o salão. O jantar chegou ao fim de forma abrupta. Rodrigo havia aberto o envelope no bolso do paletó, com uma descrição que Vanessa só percebeu porque estava prestando atenção em cada movimento dele. Ele havia deslizado o envelope para baixo da mesa durante um momento em que Fernanda estava distraída. Aberto com 2 dedos, olhado por menos de 5 segundos e fechado novamente. Naqueles 5 segundos, a cor do rosto dele mudou de um jeito que nenhuma iluminação cara de restaurante conseguia esconder completamente. 15 minutos depois, Rodrigo chamou Fernanda com um olhar. Ela correspondeu. Os dois se levantaram quase ao mesmo tempo, fizeram uma despedida rápida dos convidados restantes e se dirigiram para a saída. Rodrigo passou pelo caixa e entregou o cartão ao assistente sem verificar o valor. Assinou sem olhar. Na porta, ele parou. Virou o corpo lentamente em direção ao salão. Os olhos percorreram o ambiente com uma varrida diferente da que havia feito quando chegou. Dessa vez estava procurando. E encontrou Vanessa do outro lado do salão, recolhendo a mesa de um casal que havia pedido a conta. Os olhos dos dois se cruzaram por alguns segundos. Ela não desviou. Ele foi o primeiro a virar e sair. A porta de vidro fechou atrás dele com aquele som suave e definitivo de portas caras. Fernanda saiu logo depois sem olhar para trás. Os convidados restantes continuaram na mesa, sem entender direito por que o anfitrião havia ido embora antes do café. Renato apareceu na entrada da cozinha, braços cruzados, olhando para Vanessa de longe. Ela sentiu o olhar, mas não correspondeu. Estava parada com a bandeja no braço, olhando para a porta fechada. Do canto do salão, Celso Braga se levantou. Deixou o dinheiro sobre a mesa sem pedir a conta, pegou o caderno e caminhou em direção à saída. Mas antes de chegar à porta, desviou levemente o caminho na direção da cozinha. Passou por Vanessa a menos de 1 metro e disse, sem parar, sem virar o rosto, em voz suficientemente baixa para que só ela ouvisse. Eu tenho o mesmo quebra-cabeça que você. Só faltam as peças que você tem. Quando quiser montar, você sabe onde me encontrar. E saiu. Vanessa ficou parada por um momento. O salão estava esvaziando. Os últimos convidados pediam o casaco. Marcos Vidal circulava com aquele sorriso de gerente de fim de noite, verificando se tudo havia corrido bem. Ela foi até a cozinha. Pendurou o pano de serviço no gancho. Renato estava limpando o balcão e disse sem olhar. Qualquer coisa que precise, você fala. Ela o olhou. Ele continuou limpando o balcão. Não era curiosidade. Era a forma dele de dizer que estava do lado dela sem precisar saber de nada. Ela disse obrigada em voz baixa. Ele assentiu com a cabeça. Vanessa pegou a bolsa no armário, colocou o casaco e saiu pela porta dos fundos. A noite estava fria. Ela parou na calçada de serviço, respirou o ar e olhou para o céu por um momento. O envelope havia saído das mãos dela e agora nada mais seria igual. Vanessa chegou em casa pouco depois da meia-noite. Seu Antônio estava na sala, como sempre. A televisão ligada num volume baixo que ele não estava assistindo, a xícara de chá do lado, o corpo reclinado na cadeira com aquele jeito de quem está descansando, mas não está dormindo. Quando ouviu a chave na fechadura, endireitou o corpo devagar. Tinha esse hábito desde sempre. Esperava a filha chegar antes de relaxar de verdade. Vanessa entrou, colocou a bolsa na cadeira perto da porta e foi até a cozinha buscar água.
Ficou parada na frente da pia por alguns segundos com o copo nas mãos. Então voltou para a sala e sentou no sofá ao lado do pai. Seu Antônio a olhou. Não disse nada por um momento. Tinha esse dom, o pai. Sabia quando havia algo para ser dito e sabia que forçar não adiantava. Esperou. Pai, ela começou. E parou. Ele continuou esperando. Rodrigo Menezes estava no restaurante hoje à noite. O nome caiu no silêncio da sala como uma pedra em água parada. Seu Antônio não se mexeu por alguns segundos. Depois desligou a televisão com o controle. Aquele gesto simples disse tudo. Agora era a hora de ouvir de verdade. Vanessa contou. Contou tudo. Desde a ligação de Dona Cecília 3 dias antes, passando pelo envelope que havia preparado, pelo jantar, pelo momento em que se inclinou e sussurrou, pela saída abrupta de Rodrigo, pelas palavras de Celso Braga na porta da cozinha. Contou sem pausa, sem drama excessivo, com aquela objetividade de quem organizou os fatos na cabeça antes de falar. Seu Antônio ouviu tudo sem interromper uma vez. Quando ela terminou, o silêncio durou mais do que ela esperava. Ele ficou olhando para as próprias mãos por um tempo. Mãos de trabalhador, marcadas por décadas de obra, calejadas num jeito que nunca desaparecia, mesmo anos depois de ter parado. Então, levantou os olhos para a filha. Você deveria ter me contado antes, ele disse. Se eu tivesse contado, o senhor teria me pedido para não fazer. Ele não respondeu, porque era verdade. Pai, o senhor passou anos carregando isso. E eles estão lá fora comemorando como se nada tivesse acontecido. Como se o senhor não existisse. Como se as famílias que perderam as casas não existissem. Seu Antônio fechou os olhos por um momento. Quando abriu, havia algo diferente neles. Não era raiva. Era uma mistura de cansaço e de alguma coisa que Vanessa levou um segundo para identificar. Alívio. O alívio de quem carregou sozinho por tempo demais e finalmente viu alguém estender a mão para dividir o peso. Sua mãe sempre dizia que você era a mais corajosa das duas. Ele disse em voz baixa. Vanessa sentiu o peito apertar. A mãe havia partido quando ela ainda era jovem. Uma condição que se desenvolveu rápido demais e que os médicos não conseguiram conter a tempo. Mulher de fibra, de voz firme, que havia ensinado a filha a não abaixar a cabeça para o que é errado antes de partir cedo demais. Vanessa pensava nela com mais frequência do que dizia. E naquela noite, naquele sofá, com o pai olhando para ela daquele jeito, sentiu a presença dela de um jeito que não conseguia explicar. Ela estaria do nosso lado, Vanessa disse. Estaria na frente. Ele respondeu. E por um segundo, algo próximo de um sorriso passou pelo rosto dele. Na manhã seguinte, o celular de Vanessa tocou cedo. Era um número que ela não reconheceu. Atendeu na segunda chamada. A voz do outro lado era de um homem, educado, pausado, com aquele tom de quem foi treinado para soar neutro. Disse que representava os interesses do senhor Rodrigo Menezes e que gostaria de marcar uma conversa informal para tratar de um assunto de interesse mútuo. Disse interesse mútuo com a naturalidade de quem usa essa expressão o tempo todo e acredita que ela funciona. Vanessa ficou em silêncio por alguns segundos. Não tenho interesse mútuo com o senhor Menezes, ela disse, e desligou. O celular tocou de novo imediatamente. Ela não atendeu. Tocou mais 2 vezes. Depois parou. Seu Antônio havia ouvido da cozinha. Apareceu na porta com a expressão que ela conhecia bem. Aquela que dizia que ele queria perguntar, mas estava pesando se devia. Era alguém do lado dele, ela disse antes que ele perguntasse. Rápido. Ele observou. Ele ficou a noite toda pensando nisso. Seu Antônio entrou na sala devagar e sentou na cadeira. O que você vai fazer? Vou ligar para Celso Braga. O pai ficou quieto por um momento. Você confia nesse homem? Ainda não, mas li o trabalho dele. Ela pegou o celular. Ele chegou perto da verdade mais de uma vez sem ter o que eu tenho. Com o que eu tenho, ele consegue chegar até o fim. E o que você ganha com isso? Vanessa olhou para o pai. O senhor ganha. Seu nome. Sua vida de volta. Seu Antônio abriu a boca para dizer algo. Fechou. Olhou para as mãos outra vez. E então disse uma coisa que ela não esperava. Eu não quero que você pague um preço alto demais por causa de mim. Já paguei.
Ela respondeu simples. A gente paga o tempo todo quando fica quieto. Eu prefiro pagar fazendo alguma coisa. Ela ligou para Celso Braga naquela tarde. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Combinaram um encontro num café simples do outro lado da cidade, longe do centro, longe de qualquer lugar que tivesse câmera de segurança virada para a mesa. Celso Braga era mais velho de perto do que parecia de longe. Tinha o rosto de quem passou anos fazendo perguntas que ninguém queria responder, com aquelas marcas específicas que o tempo faz em pessoas que não conseguem desligar. Chegou antes dela, estava com um café pela metade e o caderno fechado sobre a mesa. Quando ela sentou, ele foi direto. Estou investigando o Grupo Menezes há 14 meses, ele disse. Tenho o padrão, tenho os movimentos, tenho fontes que confirmam o esquema sem querer aparecer. O que não tenho são documentos com assinatura que conectem Rodrigo diretamente ao redirecionamento das verbas. Sem isso, não publico. Sem publicar, nada muda. Vanessa colocou a pasta sobre a mesa. Celso a olhou por um segundo antes de abrir. Começou a folhear devagar, com aquele cuidado de quem está manuseando algo frágil. Conforme as páginas viravam, a expressão dele foi mudando de um jeito que ele claramente tentava controlar, mas não conseguia completamente. Os olhos pararam em determinado documento por mais tempo do que os outros. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou sem levantar os olhos. Meu pai era supervisor de obras na construtora Veritas. Guardou antes de ser demitido. Celso fechou a pasta com cuidado. Levantou os olhos para ela. Seu pai foi demitido por causa disso? Por causa disso, e porque foi honesto o suficiente para não ficar quieto quando deveria, segundo eles. Quanto tempo faz isso? Anos. O processo ainda está em andamento. Ele perdeu mais uma etapa semana passada. Celso ficou em silêncio por um momento. Olhou para a pasta. Olhou para ela. Você sabe o que vai acontecer se eu publicar isso com seu nome envolvido? Sei. Eles vão vir atrás de você. Já vieram. Esta manhã cedo. Ele não pareceu surpreso. O que você quer em troca? Quero que o nome do meu pai apareça na reportagem. Não como vítima, como testemunha. Como o homem que notou, que guardou, que tentou fazer a coisa certa e foi destruído por isso. Quero que as pessoas saibam quem ele é de verdade. Celso a olhou por um longo momento. Depois assentiu uma vez, firme. Isso eu posso fazer. O que Vanessa não sabia naquele momento no café era que do outro lado da cidade, Rodrigo Menezes estava numa reunião com Fernanda Leal e 2 advogados, e que o nome dela já havia sido levantado, pesquisado e conectado ao de seu Antônio. Fernanda havia sido mais rápida do que ela calculou. Em menos de 24 horas após o jantar, a doutora Fernanda Leal havia solicitado uma pesquisa discreta sobre os funcionários do Chateau Belmont naquela noite. Nome, histórico, vínculos. E quando o nome Vanessa Duarte apareceu conectado ao de Antônio Duarte, ex-funcionário da construtora Veritas, a conexão foi imediata. Rodrigo ouviu o nome e ficou em silêncio por um tempo que deixou os advogados desconfortáveis. Fernanda foi direta. Disse que havia 2 formas de lidar com aquilo. A primeira era esperar e ver o que Vanessa faria com o que tinha. A segunda era agir antes. Rodrigo preferiu a segunda. Sempre preferia a segunda. Mas desta vez, havia uma variável que nem ele nem Fernanda haviam calculado. Naquela mesma tarde, enquanto Vanessa estava sentada num café do outro lado da cidade entregando a pasta para Celso Braga, Gustavo Menezes estava no apartamento do pai esperando uma conversa que havia pedido no dia anterior. Uma conversa sobre negócios, sobre o futuro da empresa, sobre decisões que ele queria entender melhor. Rodrigo chegou atrasado. Estava visivelmente tenso. Cumprimentou o filho com um abraço que durou menos do que o normal e foi direto para o escritório buscar água. Gustavo ficou na sala. Em cima da mesa de centro havia um tablet. A tela estava ligada, aberta numa janela de e-mail que Rodrigo havia esquecido de fechar. Gustavo não foi bisbilhotar. Estava apenas passando quando o nome na tela chamou a atenção. Antônio Duarte, Construtora Veritas. Providências. Ele parou. Leu a linha de assunto do e-mail. Leu o suficiente para que alguma coisa dentro dele começasse a se mover de um jeito que ele não conseguia nomear ainda, mas que reconhecia. Era a mesma sensação de quando uma conta não fecha, quando os números estão certos
Mas o resultado não faz sentido. Rodrigo voltou da cozinha e viu o filho parado na frente do tablet. Os dois se olharam por um segundo. Rodrigo pegou o tablet com calma, fechou a tela e colocou no sofá ao lado. Disse que era coisa de trabalho. Disse com aquela naturalidade de sempre. Mas Gustavo conhecia o pai. Conhecia o tom que ele usava quando estava sendo verdadeiro e o tom que usava quando estava administrando uma situação. Aquele era o segundo tom. Pai, ele disse devagar. Quem é Antônio Duarte? Rodrigo foi até a janela. Ficou de costas por alguns segundos. Quando se virou, o rosto estava composto, controlado, com aquela expressão de executivo que Gustavo havia aprendido a reconhecer desde criança. A expressão que antecedia uma explicação que não era explicação nenhuma. É um assunto antigo, Rodrigo disse. Está sendo resolvido. Resolvido como? Gustavo. Como, pai? O silêncio que se seguiu foi o tipo que não se preenche com palavras. Rodrigo olhou para o filho por um momento com algo nos olhos que Gustavo não conseguiu classificar. Então desviou o olhar para a janela de novo. E Gustavo entendeu, naquele exato momento, que a resposta que precisava não estava naquele apartamento. Gustavo passou 3 dias sem ligar para o pai. 3 dias em que ele pesquisou. Não de forma caótica, não com raiva, mas com aquela metodologia quieta de quem foi criado num ambiente onde informação era poder, e aprendeu a usar isso. Começou pelo nome que havia visto no tablet. Antônio Duarte. Construtora Veritas. Procurou em registros públicos, em reportagens antigas, em documentos de processos que estavam disponíveis em bases de dados jurídicas que ele tinha acesso por conta do trabalho. O que encontrou foi chegando aos pedaços. Primeiro um processo trabalhista, depois um registro de demissão contestada, depois o nome do projeto habitacional que aparecia em mais de um documento como pendência não resolvida, depois famílias, nomes de famílias que haviam assinado contratos de compra de unidades habitacionais e que nunca haviam recebido as chaves. Pessoas reais, com endereços reais, com histórias que estavam documentadas em reclamações formais que nunca haviam chegado a lugar nenhum. Na terceira noite, Gustavo ficou parado na frente do computador com a tela iluminando o rosto no escuro do apartamento. Não porque havia encontrado algo que não esperava, mas porque havia encontrado exatamente o que, lá no fundo, havia começado a temer desde aquele silêncio do pai na frente da janela. Ele conhecia o pai, conhecia as sombras também. Tinha aprendido desde cedo a não fazer determinadas perguntas, não porque fosse proibido, porque o pai tinha um jeito de responder que fechava a conversa sem violência e sem abertura, e Gustavo havia aceitado aquilo por anos como parte de quem Rodrigo Menezes era, um homem de negócios, um homem que tomava decisões difíceis, um homem que o mundo dos negócios exigia que fosse assim. Mas havia uma distância entre decisões difíceis e o que estava documentado naquela tela. Gustavo fechou o computador. Ficou no escuro por um tempo. Então pegou o celular e procurou o nome que havia aparecido numa das reportagens antigas de Celso Braga, numa nota de rodapé, quase invisível. O nome de um ex-funcionário que havia tentado falar e que havia sido silenciado de formas que o texto descrevia com cuidado, para não dizer diretamente o que estava dizendo. Antônio Duarte. E abaixo do nome, numa das reclamações formais arquivadas, o nome de quem havia acompanhado o processo como contato familiar. Vanessa Duarte. Celso Braga havia passado os mesmos 3 dias trabalhando. Com os documentos da pasta de seu Antônio, ele finalmente conseguia fechar os elos que estavam abertos há meses. A assinatura de Rodrigo nos relatórios de desvio de verba era a peça central. Mas havia algo mais que ele encontrou ao cruzar os documentos da pasta com o material que já tinha. Um segundo nome, recorrente, presente em contratos, em autorizações, em aprovações internas que deveriam ter passado por mais de uma camada de revisão, mas que haviam sido processadas de forma acelerada. Fernanda Leal. Não era surpresa, mas agora era prova. Celso estava montando o texto com o cuidado de quem sabe que uma publicação desse peso não perdoa erro. Cada afirmação precisava de amparo documental. Cada nome precisava de contexto. Ele havia trabalhado em reportagens que derrubaram figuras importantes antes, e sabia que a diferença entre uma reportagem que muda as coisas e uma que é engolida pelo noticiário estava nos detalhes. Nos detalhes e na coragem de publicar,
quando a pressão para não publicar começa a aparecer. E ela havia começado a aparecer. Na manhã do segundo dia, o editor-chefe do portal havia recebido um contato de um escritório de advocacia representando interesses não identificados, questionando reportagens anteriores de Celso sobre o setor imobiliário e sinalizando possíveis medidas legais. Era o tipo de movimento que alguns editores interpretavam como alerta e outros interpretavam como confirmação de que estavam no caminho certo. Seu editor era do segundo tipo. Ligou para Celso e disse: "Acelera." Foi no quarto dia que Gustavo apareceu na porta de Vanessa. Ela abriu e ficou olhando para aquele jovem por um momento sem dizer nada. Havia algo diferente nele em relação à noite do restaurante. A leveza havia sumido. Não havia raiva no lugar dela. Havia peso. O peso específico de quem descobriu algo que não pode ser descoberto pela metade. "Eu não vim defender meu pai", ele disse. "Vim entender o que ele fez. E o que eu posso fazer agora." Vanessa ficou na porta por alguns segundos. Então se afastou e deixou ele entrar. Seu Antônio estava na cozinha. Quando Gustavo entrou na sala e viu o homem que aparecia nos documentos, parou. Os dois se olharam por um momento que tinha um peso que nenhuma apresentação formal conseguiria carregar. Vanessa disse o nome dos dois sem cerimônia. Seu Antônio assentiu com a cabeça. Gustavo fez o mesmo. Os três sentaram à mesa da cozinha. Gustavo colocou o celular sobre a mesa com a tela virada para cima. Havia uma lista de nomes e documentos que ele havia reunido. Ficou olhando para aquilo por um segundo antes de falar. "Eu encontrei os registros das famílias", ele disse. "As que assinaram contrato e nunca receberam nada." Seu Antônio ficou quieto. "Quantas famílias eram?" Gustavo perguntou em voz baixa. Não porque não soubesse o número, porque precisava ouvir de alguém que estava lá. Seu Antônio olhou para as próprias mãos. 243 unidades contratadas. Fez uma pausa. Cada unidade era uma família. Gustavo fechou os olhos por um segundo. Abriu. "Quanto tempo elas esperaram?" "Algumas ainda esperam." Seu Antônio respondeu simplesmente. O silêncio que se seguiu foi daqueles que não precisam ser preenchidos. Gustavo ficou olhando para a mesa. Quando levantou os olhos, havia uma resolução neles que não estava lá quando entrou. "Eu tenho acesso a documentos internos que nenhum de vocês conseguiria obter de fora", ele disse. "Coisas que estão nos servidores da empresa. Aprovações, autorizações, comunicações internas que mostram exatamente quem sabia de quê e quando soube." Vanessa o olhou com atenção. "Por que você faria isso?" Gustavo não respondeu imediatamente. Ficou em silêncio por um momento que parecia ser de organização interna, de alguém colocando as palavras no lugar certo antes de falar. "Porque cresci achando que meu pai era um homem de caráter", ele disse por fim. "E fui descobrindo aos poucos que havia coisas que eu preferia não ver. E fui deixando." Uma pausa. "Eu parei de deixar." Seu Antônio olhou para o jovem por um longo momento. Havia algo naquele olhar que Vanessa reconheceu. Era o olhar que o pai tinha quando avaliava o caráter de alguém. Não a aparência, não a posição, não o sobrenome. O caráter. Levava tempo, mas quando seu Antônio chegava a uma conclusão, ela era firme. "Você vai precisar viver com as consequências disso", seu Antônio disse. "Para você e para sua família." "Já estou vivendo com as consequências de não ter feito nada", Gustavo respondeu. "Prefiro as outras." Naquela mesma noite, Gustavo se encontrou com Celso Braga. Vanessa havia feito a conexão por telefone e os dois homens se encontraram num local que Celso escolheu, longe do centro, num bar pequeno onde ninguém prestava atenção em ninguém. Gustavo chegou com um pendrive. Celso chegou com o caderno. A conversa durou 2 horas. Quando terminou, Celso ficou parado na calçada por um momento antes de ir embora. Olhou para o pendrive na mão. Havia naquele dispositivo pequeno o equivalente a 14 meses de investigação que ele não havia conseguido completar sozinho. Comunicações internas, aprovações assinadas, registros de reuniões onde as decisões haviam sido tomadas com plena consciência do que representavam. Ele ligou para o editor naquela mesma noite. Disse que estava pronto. A reportagem foi publicada numa manhã de semana, cedo. Celso havia escrito com o equilíbrio que o material exigia. Não era um texto de ataque, era um texto de documentação. Fatos, datas relativas, nomes, valores, consequências.
As famílias que haviam perdido os contratos foram mencionadas com dignidade. Seu Antônio foi apresentado como o supervisor que havia notado as irregularidades, guardado os registros e sido derrubado por isso. Seu nome estava ali, limpo, associado à coragem e não a acusações fabricadas. Rodrigo Menezes e Fernanda Leal eram citados com nome e com prova documental para cada afirmação. O acordo milionário que comemoravam naquele jantar foi suspenso horas depois da publicação, enquanto as partes envolvidas pediam tempo para avaliar as informações que haviam vindo a público. Vanessa estava em casa quando a reportagem foi ao ar. Ficou lendo na tela do celular sentada no sofá, com seu Antônio ao lado. Ele leu mais devagar do que ela, parando em cada parágrafo, relendo alguns trechos. Quando chegou na parte onde o nome dele aparecia, parou completamente. Ficou olhando para aquelas linhas por um tempo longo. Vanessa não disse nada. Deixou o pai ler. Deixou o momento ser o que precisava ser. Quando seu Antônio finalmente abaixou o celular, os olhos estavam cheios. Não chorou. Ficou com os olhos cheios e respirou fundo uma vez. Então olhou para a filha com aquela expressão que ela conhecia desde criança. A expressão que ele usava quando as palavras não eram suficientes, e ele sabia disso. Ela pegou a mão dele. Ficaram assim por um tempo, no silêncio da sala, com a luz da manhã entrando pela janela. Do lado de fora, o nome de Rodrigo Menezes estava sendo lido em telas por todo o país. Mensagens chegavam, telefones tocavam. O mundo que ele havia construído sobre o silêncio de outras pessoas estava começando a fazer o som que estruturas fazem quando o alicerce cede. Um som que demora a começar, mas que, quando começa, não para. A reportagem de Celso Braga havia sido publicada havia menos de 6 horas quando Gustavo ligou para o pai. Rodrigo atendeu no terceiro toque. A voz estava controlada, mas havia algo por baixo dela que Gustavo reconheceu. Era o mesmo tom de quando ele era criança e perguntava alguma coisa que o pai não queria responder. Aquela compostura que não era tranquilidade, era contenção. Precisamos conversar, Gustavo disse. Eu sei, Rodrigo respondeu. Vem aqui. Não havia negociação naquilo. Não havia o pai tentando desviar ou adiar. E isso, estranhamente, foi o que mais preocupou Gustavo durante o trajeto. Rodrigo sempre desviava quando queria. O fato de não ter desviado desta vez significava que ele havia calculado que não havia mais como desviar. Gustavo chegou ao apartamento do pai no fim da tarde. Rodrigo estava na sala sem paletó, com a expressão de quem havia passado o dia inteiro administrando danos. Havia 2 celulares sobre a mesa, ambos com a tela virada para baixo. Uma xícara de café que não havia sido tocada. A televisão estava desligada, o que era raro para aquela hora. Os 2 se sentaram. Gustavo não começou falando. Esperou. Rodrigo ficou olhando para a mesa por alguns segundos. Então levantou os olhos para o filho com aquela expressão que Gustavo havia passado a vida toda tentando decifrar. A expressão de um homem que era capaz de muitas coisas e que havia aprendido a não mostrar nenhuma delas completamente. Você leu a reportagem, Rodrigo disse. Não era pergunta. Li. Gustavo pausou. E você sabe que não é a primeira coisa que eu li nos últimos dias. Rodrigo não respondeu imediatamente. Olhou para o lado por um momento. Quando voltou os olhos para o filho, havia algo diferente neles. Algo que Gustavo, em toda a vida, nunca havia visto naquele rosto. Uma fratura pequena, quase imperceptível, mas estava lá. O que você quer saber? Rodrigo perguntou. A verdade. Gustavo disse simplesmente. Não a versão, não o contexto. A verdade. O silêncio que se seguiu foi o mais longo que os 2 haviam compartilhado. O apartamento estava completamente quieto. Lá fora, a cidade continuava no seu ritmo, alheia àquela sala onde um pai e um filho estavam sentados numa distância de 2 metros, que parecia muito maior do que isso. As verbas foram redirecionadas. Rodrigo disse por fim. A voz saiu baixa, sem o timbre de executivo que ele usava para tudo. O projeto habitacional foi descontinuado. As famílias não receberam as unidades. Gustavo ficou olhando para o pai, esperando mais. Fernanda estruturou a operação. Rodrigo continuou. Mas as autorizações finais passaram por mim. Eu sabia. A frase caiu no silêncio da sala como algo que não podia ser recolhido. Gustavo ficou parado. Não explodiu.
Não se levantou. Ficou exatamente onde estava, com aquela quietude que às vezes é mais pesada que qualquer reação visível. 243 famílias. Gustavo disse devagar. Rodrigo não respondeu. 243 famílias assinaram um contrato. Pagaram. Esperaram. Gustavo pausou. E o senhor sabia. Gustavo, eu preciso que o senhor entenda o que estou dizendo. A voz do filho estava firme, sem tremor, sem raiva explodindo. Estava firme da forma mais pesada possível. Eu não estou perguntando se o senhor fez. O senhor acabou de me dizer que fez. Estou perguntando se o senhor sabe o que significa ter feito. Rodrigo ficou em silêncio. Tem uma família, Gustavo continuou, que eu encontrei nos registros. Casal com 3 filhos. Assinaram o contrato quando o filho mais novo tinha meses de vida. O menino hoje tem anos, e eles ainda estão num quarto alugado esperando uma casa que nunca vai chegar. Ele parou por um segundo. O senhor sabe o nome deles? Não. Eu sei. Gustavo colocou o celular sobre a mesa com a tela para cima. Havia um registro de reclamação formal com nome, endereço, histórico. O nome do pai é Edilson. Trabalha como eletricista. A esposa se chama Maristela. Assinaram o contrato com o dinheiro que juntaram durante anos. Uma pausa. Anos, pai. Rodrigo olhou para a tela do celular. Olhou por um tempo suficientemente longo para que ficasse claro que estava lendo, que estava vendo o nome, que estava, talvez pela primeira vez, deixando o rosto humano daquilo chegar até algum lugar dentro dele. Quando desviou os olhos, Gustavo estava olhando para ele. Eu vou ter que tomar uma decisão, Gustavo disse. E preciso que o senhor saiba que já tomei. Não vim aqui para pedir permissão. Vim porque o senhor é meu pai e porque eu não consigo fazer o que preciso ser feito sem olhar para o senhor primeiro e dizer que fiz. Rodrigo ficou completamente imóvel. Vou cooperar com qualquer investigação que precise da minha cooperação. Gustavo recolheu o celular da mesa. E vou fazer isso não porque sou contra o senhor, mas porque sou a favor das 243 famílias que merecem alguma resposta. Rodrigo abriu a boca. Fechou. Gustavo se levantou. Ficou parado por um segundo olhando para o pai sentado naquela sala que havia custado mais do que a maioria das pessoas ganhava numa vida inteira. Havia algo naquele momento que doía de um jeito que ele não havia previsto completamente. Porque por mais que soubesse o que o pai havia feito, havia um filho que ainda o amava. E esse filho estava aprendendo que amar alguém e responsabilizá-lo pela própria escolha, às vezes precisam coexistir. Eu ainda sou seu filho, Gustavo disse na porta. Isso não muda. Mas não posso ser seu filho e ficar quieto ao mesmo tempo. Não consigo mais. Saiu sem esperar resposta. Fernanda Leal soube da cooperação de Gustavo antes que qualquer comunicado oficial fosse emitido. Tinha fontes em lugares que a maioria das pessoas não sabia que existiam, e uma delas a contactou poucas horas depois do encontro entre pai e filho. A informação era precisa. Gustavo havia entregado documentos internos a Celso Braga e havia sinalizado disposição para cooperar formalmente. Fernanda estava no escritório quando recebeu a mensagem. Ficou olhando para a tela por alguns segundos. Então ligou para o advogado. A conversa durou 20 minutos. Quando terminou, ela ficou parada na frente da janela do escritório com a cidade lá embaixo, organizada e indiferente como cidades sempre são. Havia passado décadas construindo uma posição que parecia inabalável. Havia tomado decisões que justificou para si mesma com uma fluência que agora soava diferente quando tentava repetir internamente. O advogado havia dito que a melhor estratégia naquele momento era antecipar, que esperar era o pior movimento possível, que havia uma janela pequena para demonstrar cooperação antes que a situação fosse completamente definida por forças externas. Fernanda desligou. Ficou em silêncio por um longo momento. E então ligou para o escritório de advocacia para iniciar um processo que ela havia prometido a si mesma que nunca seria necessário. Não era arrependimento. Era estratégia. Mas havia algo no fundo daquilo que ela preferiu não examinar de perto. Vanessa estava em casa quando Gustavo ligou naquela noite. Ele disse que havia conversado com o pai. Disse o essencial, sem detalhes desnecessários. Disse que havia feito o que havia dito que faria. A voz estava estável, mas havia um cansaço nela que não era físico. Ela ouviu tudo sem interromper.
Quando ele terminou, ficou em silêncio por um momento. Como você está? Ela perguntou. A pergunta claramente não era o que ele esperava. Ficou em silêncio por alguns segundos do outro lado da linha. Honestamente? Ele disse. Não sei ainda. Uma pausa. Mas sei que estou bem, que é diferente de não saber como estar. Vanessa entendeu aquela distinção. Conhecia bem a diferença entre os dois estados. O que vai acontecer com ele agora? Ela perguntou. Não havia triunfo na voz. Era uma pergunta real. Vai ter que responder, Gustavo disse. Pelos caminhos que existem para isso. Uma pausa. Não é o que eu queria para o meu pai, mas é o que as 243 famílias merecem. Vanessa ficou em silêncio por um momento. Pensou em Edilson e Maristela, o casal que Gustavo havia mencionado. Pensou em quantos outros havia, em nomes que ela não conhecia, mas que existiam, com histórias completas, com crianças que haviam crescido esperando por uma porta que nunca foi entregue. Gustavo, ela disse, o que você fez hoje vai importar para pessoas que nunca vão saber seu nome. Ele não respondeu imediatamente. Quando respondeu, a voz estava um pouco diferente. É suficiente, ele disse. Desligaram. 2 dias depois, Renato apareceu na porta de Vanessa. Ela abriu e ficou surpresa por um segundo. Ele estava com uma expressão que ela nunca havia visto nele no restaurante. Sem a brutalidade prática da cozinha, sem o avental, sem o contexto que o definia naquele ambiente. Era apenas um homem parado na porta com um pote de sopa na mão. Ouviu o que aconteceu com o emprego? Ele disse. Minha esposa fez sopa. Ela faz quando não sabe o que dizer, mas quer dizer alguma coisa. Vanessa ficou olhando para ele por um segundo. Então abriu a porta mais. Renato entrou, cumprimentou seu Antônio com um aperto de mão firme, colocou o pote na cozinha e ficou por uns 20 minutos. Não falou sobre o restaurante, não perguntou detalhes, não opinou sobre nada. Falou sobre outras coisas. Sobre o filho que havia entrado na faculdade. Sobre uma horta que estava tentando cultivar no quintal do apartamento com sucesso limitado. Quando foi embora, parou na porta e disse para Vanessa sem cerimônia: Você fez a coisa certa, mesmo que ninguém tivesse visto. E foi embora. Seu Antônio ficou olhando para a porta fechada por um momento. Esse homem tem caráter, ele disse simplesmente. Tem, Vanessa concordou. A semana seguinte trouxe o que o advogado havia prometido que demoraria mais. O processo de seu Antônio, que havia perdido mais uma etapa havia menos de 2 semanas, foi reaberto em caráter de urgência, com base nas informações que a reportagem de Celso havia tornado públicas. Os documentos que Vanessa havia guardado por anos foram agora formalmente reconhecidos como evidência relevante. A demissão por justa causa, que havia definido o nome de seu Antônio no mercado por tanto tempo, estava sendo contestada com um peso documental que não havia existido antes. O advogado ligou numa manhã e disse que havia novidades, que as perspectivas haviam mudado de forma significativa, que ele precisava de uma reunião presencial. Vanessa estava no trabalho quando recebeu a ligação. Havia aceitado um serviço temporário de consultoria indicado por uma conhecida, algo para manter as contas enquanto o resto se resolvia. Saiu mais cedo, passou em casa para buscar o pai e os dois foram juntos ao escritório. O advogado era um homem de meia idade com aquele jeito direto de quem não gosta de preparar o terreno por muito tempo. Disse o que havia para dizer sem rodeios. Que a demissão provavelmente seria anulada. Que havia base para a reabilitação formal do nome de seu Antônio. Que o processo havia ganhado uma velocidade que ele não havia visto em casos semelhantes, possivelmente porque havia outras investigações em curso que tornavam aquele caso parte de um quadro maior. Seu Antônio ouviu tudo com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Não fez perguntas. Ficou quieto enquanto o advogado falava, com aquela atenção total que era característica dele. Quando o homem terminou, seu Antônio assentiu uma vez. Quanto tempo? Ele perguntou. Semanas. O advogado respondeu. Não meses. Saíram do escritório no fim da tarde. A cidade estava naquele horário de movimento que não dá espaço para ninguém. Todo mundo com pressa para algum lugar. Vanessa e seu Antônio caminharam lado a lado sem pressa nenhuma. Ele não disse nada por um tempo. Ela também não.
Havia aprendido com ele que silêncio compartilhado não precisava ser preenchido. Num determinado momento, no meio da calçada, seu Antônio parou. Vanessa parou junto. Ele ficou olhando para a frente por alguns segundos. Para a rua, para as pessoas passando, para nada específico e para tudo ao mesmo tempo. Então disse, sem virar o rosto para ela: quando sua mãe foi embora, eu fiquei com medo de não conseguir ser suficiente para você. A voz estava baixa, quase coberta pelo barulho da rua. Fiquei com medo de não ser o suficiente e de você crescer precisando de mais do que eu conseguia dar. Vanessa ficou completamente parada. Hoje eu sei que errei na conta. Ele continuou. Você cresceu e foi você que segurou a minha mão. Pausa. Sua mãe sabia que ia ser assim. Ela sempre soube. Vanessa sentiu alguma coisa se partir por dentro de um jeito que não doía. Era o tipo de coisa que se parte para dar espaço para algo maior. Ficou olhando para o pai com os olhos cheios e não fez nada para esconder. Seu Antônio virou o rosto para ela. Tinha os próprios olhos cheios também. Duas pessoas paradas no meio de uma calçada movimentada, completamente alheias a tudo ao redor. Ela pegou o braço dele, e os dois continuaram caminhando. Algumas semanas depois, numa manhã comum de semana, o celular de Vanessa tocou. Era o advogado. Ela estava na cozinha preparando o café quando atendeu. Seu Antônio ainda estava no quarto, havia acordado mais tarde do que o habitual e a casa tinha aquele silêncio macio das manhãs em que o tempo ainda não começou a cobrar nada de ninguém. Vanessa atendeu com o fogo do fogão ainda aceso e o café no meio do preparo. O advogado foi direto, como sempre. Disse que a decisão havia saído, que a demissão de seu Antônio havia sido formalmente anulada, que as acusações constantes no documento original haviam sido declaradas sem fundamento mediante a documentação apresentada, que o nome de Antônio Duarte estava, a partir daquele momento, oficialmente reabilitado em todos os registros pertinentes. Vanessa desligou o fogão. Ficou parada com o celular na mão por alguns segundos. Ouviu o barulho do quarto do pai, passos lentos de quem está acordando sem pressa. Ouviu a porta do quarto abrir. Ouviu os passos no corredor. Seu Antônio apareceu na entrada da cozinha com o rosto ainda carregando o sono, o cabelo desarrumado, as mãos procurando a xícara de café por hábito antes mesmo de estar completamente acordado. Olhou para a filha. Parou. Havia algo no jeito que ela estava parada que o fez parar também. Vanessa, ele disse. Ela virou o rosto para ele. Tinha os olhos cheios, mas não estava chorando. Estava com aquela expressão de quem está segurando alguma coisa grande com muito cuidado para não deixar cair antes da hora certa. Saiu a decisão, pai, ela disse. A voz saiu firme. Ganhou. Seu Antônio ficou completamente imóvel. A demissão foi anulada. As acusações foram derrubadas. Seu nome está limpo. O silêncio que se seguiu durou o tempo que precisava durar. Seu Antônio ficou parado na entrada da cozinha, com as mãos que haviam passado décadas em canteiros de obra, com o rosto que havia carregado por anos, algo que não era culpa, mas que pesava como se fosse. Ficou parado e ficou em silêncio. Então abaixou a cabeça. Não caiu. Não precisou se apoiar em nada. Apenas abaixou a cabeça devagar, como alguém que finalmente pode soltar um peso que estava segurando com os dois braços por tempo demais. Os ombros se moveram uma vez, só uma vez. Vanessa atravessou a cozinha e abraçou o pai. Ele a abraçou de volta com aquela força específica que os abraços de pai têm quando as palavras não existem. Ficaram assim por um tempo que nenhum dos dois mediu. A cafeteira parou de fazer barulho. A manhã lá fora continuou no seu ritmo, completamente alheia ao que estava acontecendo naquela cozinha pequena, onde duas pessoas estavam recompondo algo que havia sido quebrado por mãos que não tinham esse direito. Ela sabia. Seu Antônio disse em voz baixa, sem soltar a filha. Sua mãe sabia que você ia dar um jeito. Vanessa fechou os olhos. A senhora também sabia, ela respondeu. A reportagem de Celso Braga havia se desdobrado nas semanas seguintes de um jeito que nem ele havia previsto completamente. O texto original havia gerado uma repercussão que saiu do campo do noticiário especializado e chegou ao público geral. Pessoas que nunca haviam acompanhado assuntos do setor imobiliário estavam lendo, compartilhando, comentando. Não porque fosse um texto técnico sobre desvio de verbas.
mas porque havia ali uma história humana que qualquer pessoa conseguia sentir. A história de um homem honesto que havia sido derrubado por dizer a verdade. A história de uma filha que havia guardado a verdade por anos esperando o momento certo. A história de famílias com nomes reais que haviam esperado por portas que nunca chegaram. Edilson e Maristela, o casal que Gustavo havia encontrado nos registros, foram procurados por um repórter que havia lido a investigação de Celso. Deram uma entrevista curta, sem drama, com aquela dignidade simples de quem sobreviveu a uma injustiça sem perder o caráter no processo. Edilson disse apenas que queria que o filho soubesse, quando crescesse, que a verdade às vezes demora, mas não desaparece. Maristela não disse nada. Ficou olhando para a câmera com os olhos que diziam tudo o que precisava ser dito. Aquela entrevista foi vista mais do que a reportagem original. Celso havia acompanhado cada desdobramento com aquela atenção meticulosa que era a marca do trabalho dele. Numa tarde, ligou para Vanessa para contar que as investigações formais haviam avançado para um estágio que tornava o retrocesso praticamente impossível. Rodrigo Menezes e Fernanda Leal estavam respondendo pelos próprios atos nos foros competentes, com toda a documentação que havia sido reunida ao longo de meses de trabalho, de anos de espera, de uma noite num restaurante onde uma garçonete havia se inclinado e sussurrado 3 palavras que mudaram o curso de muita coisa. Você sabe o que fez, né? Celso disse antes de desligar. Fiz o que precisava ser feito. Vanessa respondeu. Não. Ele pausou. Você deu às 243 famílias a única coisa que ninguém havia conseguido dar antes. Uma resposta. Vanessa ficou em silêncio por um momento. Meu pai merecia essa resposta faz muito tempo. Ela disse. Merecia. E agora tem. Foi num sábado de manhã que Gustavo apareceu pela segunda vez na porta de Vanessa. Desta vez havia avisado antes. Ela abriu a porta e ele estava com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer nele. Não era a leveza despreocupada da noite do restaurante. Era algo diferente, mais fundo. A leveza de quem passou por algo pesado e saiu do outro lado sem ter perdido o essencial de quem era. Seu Antônio estava na sala. Gustavo cumprimentou o velho com o mesmo aperto de mão firme de antes, e seu Antônio correspondeu com aquele olhar que Vanessa conhecia. O olhar de avaliação que o pai usava e que desta vez, ela sabia, já havia chegado a uma conclusão semanas atrás. Os 3 sentaram. Gustavo havia trazido algo. Um envelope, mas diferente do que Vanessa havia deslizado sob a taça de Rodrigo semanas antes. Este era maior, formal, com o timbre de um escritório jurídico. O Grupo Menezes está sendo reestruturado, ele disse. Parte dos ativos vai ser liquidada para responder pelas obrigações que ficaram em aberto. Ele colocou o envelope sobre a mesa, incluindo o projeto habitacional. Seu Antônio olhou para o envelope. As unidades não podem ser construídas da forma original. Gustavo continuou. O projeto está inviabilizado na configuração atual, mas os recursos que foram recuperados vão ser direcionados para a compensação das famílias que assinaram o contrato. Edilson e Maristela vão receber. Todas as 243 famílias vão receber alguma forma de resposta. Como você sabe disso? Vanessa perguntou. Porque eu fui um dos que pressionou para que acontecesse. Ele disse simplesmente. Mas é o mínimo. Mas é real. Seu Antônio ficou olhando para o envelope por um tempo. Então olhou para Gustavo com aquela expressão direta que não precisava de palavras longas. Você não tinha obrigação de fazer isso, seu Antônio disse. Tinha, Gustavo respondeu. Só demorei para entender que tinha. O velho assentiu uma vez. Aquele assentimento que para seu Antônio equivalia a muita coisa. Gustavo ficou mais um tempo. Tomou café. Conversou sobre coisas que não tinham peso, sobre planos pequenos e concretos, sobre um trabalho que havia começado em outra área, longe do universo que o pai havia construído. Havia nele a serenidade específica de quem tomou uma decisão difícil e conseguiu dormir depois dela. Quando foi embora, parou na porta e virou o rosto para Vanessa. Eu preciso te dizer uma coisa, ele disse. Ela esperou. Você não destruiu minha família. A voz estava firme, sem tremor. Você me devolveu a chance de construir quem eu quero ser. Sem mentira embaixo. Sem coisa podre na fundação. Pausou. Isso vale mais do que qualquer coisa que eu perdi no processo. Vanessa o olhou por um momento.
Havia uma versão dela que teria dito que não precisava de agradecimento, que teria desviado daquela frase com alguma resposta prática, mas havia aprendido, nas semanas que haviam passado, que às vezes a coisa mais honesta a fazer é simplesmente receber o que alguém está oferecendo de verdade. Obrigada, ela disse, por ter escolhido o lado certo quando era mais difícil. Ele assentiu e foi embora pela última vez. Naquela tarde, Vanessa foi sozinha. Havia um lugar que ela visitava com uma frequência que variava conforme o que a vida estava pedindo. Às vezes ia quando estava bem, para contar as coisas boas. Às vezes ia quando estava pesada, para colocar o peso em algum lugar. Naquele dia foi porque havia chegado a hora de contar o fim de uma história que havia começado muito antes do envelope e do sussurro e do jantar no Chateau Belmont. O cemitério era simples, num bairro que ela conhecia desde criança. Caminhou pelo corredor de sempre sem precisar olhar para as placas. Chegou ao lugar de sempre. Colocou as flores que havia trazido. Arrumou com aquele cuidado de quem está fazendo algo pela última vez antes de um começo novo. Pensou em Dona Cecília, a mulher de voz mansa que havia plantado, sem saber completamente o que plantava, a primeira semente daquela noite. Contou sobre o pai, sobre os anos difíceis, sobre o processo, sobre a pasta guardada no armário. Contou sobre a noite no restaurante, sobre o envelope, sobre o sussurro que havia custado o emprego e que havia valido cada consequência. Contou sobre Celso e sobre Gustavo, e sobre Edilson e Maristela. Contou sobre a manhã em que o advogado ligou, e sobre o abraço na cozinha, e sobre o pai abaixando a cabeça naquele jeito específico de quem finalmente pode soltar. E então, ficou em silêncio por um tempo. O sol da tarde entrava entre as árvores de um jeito que deixava tudo com aquela luz específica das coisas que ficam na memória. Pássaro cantava em algum lugar que ela não conseguia ver. Lá fora, a cidade continuava. A senhora me ensinou que a verdade tem o seu tempo. Vanessa disse por fim, que a gente planta com paciência e colhe quando está pronto, não quando quer. Uma pausa. A senhora estava certa. A senhora sempre estava certa. Ficou mais um pouco. Depois ajeitou as flores uma última vez, colocou a mão sobre a pedra por um momento e virou de costas. Caminhou de volta pelo corredor sem pressa, com aquela leveza específica de quem cumpriu algo que precisava ser cumprido. Não era felicidade ruidosa. Era algo mais quieto e mais fundo do que felicidade. Era a sensação de ter chegado num lugar que a estrada foi longa para alcançar, mas que fazia sentido ter demorado, porque tudo que foi aprendido no caminho era necessário para estar de pé ao chegar. 3 semanas depois, Vanessa começou no novo trabalho. A consultoria de hospitalidade onde Celso a havia indicado ficava num prédio simples no centro da cidade. Não tinha o glamour do Chateau Belmont. Não tinha o salão de mármore, nem a música clássica nos alto-falantes invisíveis. Tinha uma equipe pequena, um trabalho concreto e a possibilidade de construir algo que fosse genuinamente dela. No primeiro dia, a diretora, uma mulher chamada Adriana, que tinha aquele jeito prático de quem não gosta de perder tempo com o que não importa, mostrou o espaço e disse uma coisa que ficou com Vanessa. Disse que havia contratado ela, não porque Celso havia indicado. Disse que havia pesquisado, havia lido sobre o caso, havia entendido o que havia acontecido. E disse que o que a convenceu não foi a coragem de fazer o que Vanessa havia feito. Foi a paciência. A capacidade de guardar, de esperar, de não agir antes da hora certa. Esse tipo de julgamento, Adriana disse, é raro. E é exatamente o que esse trabalho precisa. Vanessa ouviu, agradeceu e foi trabalhar. Naquela noite de volta para casa, encontrou seu Antônio na varanda. Ele havia desenvolvido o hábito de ficar ali no fim do dia, numa cadeira velha que havia sido da mãe de Vanessa e que ninguém nunca quis jogar fora. Ficava com o café do lado, olhando para a rua de baixo com aquela expressão de quem não está esperando nada específico e está completamente bem com isso. Vanessa puxou a outra cadeira e sentou ao lado dele. Ficaram em silêncio por um tempo. A rua tinha o movimento do fim do dia, gente voltando, crianças ainda na calçada, o barulho misturado que é o som normal de uma vida normal acontecendo. Como foi? Seu Antônio perguntou sem tirar os olhos da rua. Bem, ela respondeu.
Foi bem. Ele assentiu. Ficaram mais um tempo em silêncio. Então seu Antônio disse com aquela voz baixa que ele usava para as coisas que importavam de verdade. Você sabe o que sua mãe dizia sobre verdade? Dizia várias coisas. Dizia que a verdade é como semente. Ele pausou. Que você planta, cobre de terra, e não vê nada por muito tempo. E tem gente que desiste achando que não vai nascer nada. Outra pausa. Mas quem teve paciência de esperar sabe que a semente estava trabalhando embaixo da terra o tempo inteiro. Vanessa ficou olhando para o pai por um momento. Você esperou muito tempo, pai. Esperamos. Ele corrigiu. E virou o rosto para ela pela primeira vez desde que ela havia sentado. Mas olha o que nasceu. Vanessa sentiu aquela coisa que não tem nome exato. Aquela mistura de dor e gratidão e amor e cansaço bom que aparece quando uma história longa chega num lugar que faz sentido. Olhou para o pai, para aquelas mãos calejadas descansando sobre os joelhos, para aquele rosto que havia carregado tanto por tanto tempo e que naquela tarde estava simplesmente quieto e presente. Pegou a mão dele. Ele deixou. A rua continuou. O café esfriou um pouco. As crianças da calçada foram chamadas para dentro uma por uma. A noite foi chegando com aquela lentidão gentil das noites que não tem pressa. E ali, naquela varanda simples, numa cadeira velha que havia sido de uma mulher que ensinou à filha que a verdade tem o seu tempo, Vanessa Duarte entendeu com uma clareza que nenhuma palavra consegue descrever completamente que havia valido a pena. Cada dia guardando a pasta. Cada noite servindo quem não havia. Cada momento em que poderia ter desistido e não desistiu. Havia valido porque o pai estava ali, com o nome limpo e a mão quente sobre a dela. Havia valido porque 243 famílias teriam uma resposta. Havia valido porque um jovem chamado Gustavo havia escolhido o caráter em vez do conforto. Havia valido porque uma mulher que havia partido cedo demais havia plantado em silêncio uma semente que levou anos para crescer, mas que havia crescido forte e direito, do jeito que as coisas crescem quando foram plantadas com amor de verdade. A noite chegou completamente, e Vanessa Duarte estava exatamente onde precisava estar. Sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso, así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 por partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿bien? Contra el Paranaense. Partidazo fue, ¿no? En Brasil. Esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau. Listo. Quería hablar el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes por favor corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero creo que todos esos parones
Зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер,
Да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,